Boa tarde. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, Cristiane, você já está aí? Eu gostaria de agradecer a organização do 23º FENESP pelo convite. Como foi dito, eu sou membro do Conselho Nacional de Educação, aqui presente o conselheiro Cury também, o Mozart, acho que não está mais presente, enfim, é uma satisfação do Conselho poder participar aqui como indivíduos e como instituição desse importante evento. O tema que foi dito, só a resiliência basta, políticas públicas são essenciais para a transformação do ensino superior. Para poder falar disso, eu vou fazer um breve histórico, sem sombreamento aí do que o Rodrigo falou, um pouco de complementação, e do que o Cury também falou, mas acho que é importante pegar um fio da meada, porque a questão, como todos nós estamos vendo nesse encontro, nós estamos num momento que ele já sucede um período de grande crescimento do setor da educação superior, em específico o setor privado, e também depois da pandemia, ou seja, tudo isso junto faz com que nós tenhamos que refletir muito sobre o que será o amanhã, devido a todo um panorama que se criou, e sim, é um panorama de mudanças. Então, acho que é um momento, então, de ver que tudo isso que aconteceu abriu as portas para grandes mudanças, e nós temos que, como um evento como esse, discutir muito para saber dar os passos um atrás do outro, no sentido de, primeiro, preservar o que foi construído no decorrer histórico aí, que eu vou fazer um pouquinho dessa história. Então, é muito, muito importante, tem que ser passos tendo como base o que foi construído. E o que foi construído está longe de ser pouco ou trivial. Ou seja, nós temos muita construção feita nos últimos séculos, né? Poucos séculos em relação à tradição brasileira na educação superior, mas já mais que um século. Então, vamos lá. A educação superior brasileira, ela tem, vamos dizer assim, os seus primeiros passos com a vinda da família real, 1808, né, Dom João VI. E até lá, Portugal não deixava acontecer a educação superior no país, e com a vinda da família real, em 1808, a gente tem, então, o começo de escolas. No começo, as escolas que interessavam, claro, a corte. Então, vem aqui medicina, engenharia, medicina na Bahia, medicina no Rio de Janeiro, engenharia no Rio de Janeiro, agricultura e pintura e escultura. Isso, esse processo de 1808 a 1814. Ao final do século XIX, o país contava com... Então, lá, ou seja, quase um século depois, o país ainda contava com 24 escolas e 10 mil alunos na educação superior. Ou seja, na virada do século XIX para o século XX, nós tínhamos apenas 10 mil alunos na educação superior e 24 instituições. Bom, aí, indo à frente, no decorrer do século XIX, em específico ao final, a Constituição de 1891 ela é muito importante aí para a educação superior. Ela abre a possibilidade da atuação das escolas privadas. Não é? Eu conversei com o Rubem, ele começa de 1891, né, o livro de homenagem ao professor Hermes. Então, o Rubens falou, pessoal, eu começo em 1891, então aí tem, sim, uma abertura da possibilidade de instituições de educação superior, públicas e privadas. E, para vocês terem uma ideia, então, nos 30 anos seguintes, a partir de 1891,
o país vai de 24 instituições para 133. E 86 dos cursos desses 133 foram criados na década de 20. A década de 20 foi muito importante, né? E instituições públicas como a USP, elas vêm dessa década, né, que o país, então, vê a necessidade da formação de recursos humanos a nível superior. E aí você tem, então, a década de 20 tem uma explosão dos números em relação a isso. Bom, 3 pontos acho que é importante para colocar aqui, que eu ressaltei, e que vai depois lá para frente nas políticas públicas. Primeiro, a tensão entre, que a gente vê, uma certa tensão que tem que ser superada, e é uma das sugestões que eu vou dar, entre o sistema público e privado, ele já existia naquela época, né? Então, tem uma tensão cultural no país em relação a isso. Segundo, diferentemente da América Espanhola, por exemplo, o México tem uma universidade desde 1553. Diferentemente, então, da América Espanhola, a América Portuguesa é muito mais tardia no sentido do desenvolvimento da educação superior. E terceiro, a forte presença do Estado no processo de autorização da educação superior. Então, o Estado também, tradicionalmente, vem aí da nossa cultura, ele sempre está muito presente na questão da educação superior. Isso, de certa forma, continua, né? Ou seja, no decorrer do século XX, isso tende a continuar e, em alguns momentos, até se acentuar. Período de 1931 a 1945 é um período importante, aí no período anterior à guerra, né? E então nós tínhamos em 33, Rodrigo, acho que você tem esse número, começa a aparecer os primeiros estatísticas na educação superior. E aí em 1933, 64,4% das instituições já eram privadas, mas 43,7% das matrículas, elas eram do setor privado, o restante público. Então, a maioria das matrículas era do setor público. E eu vou lá para 1960, então nós tínhamos, em 1960, por volta de 230 mil alunos na educação superior, ou seja, aumentou muito em relação à virada do século, e nós tínhamos, desses alunos, 93 mil por volta do setor privado. Vamos um outro período, então, aí nós estamos já em 1960, já bem mais perto da gente aqui, e nas duas décadas, 60, 80, então há uma explosão de matrículas. Nós vamos, então, por volta de 200 mil para por volta de 1,4 milhão de matrículas. Então, nós temos aí esse período, e aí coincide, aí vamos falar um pouquinho disso, o Rubem falou, mas eu vou rememorar, coincide com um projeto nacional de desenvolvimento, em que envolve um processo de grande urbanização do país, envolve uma decisão de industrialização, e, com isso, a necessidade de formação de pessoas na educação superior, e esse período, então, ele se estende aí, né, pelo século todo, o século passado todo, com a perspectiva, então, de ir aumentando a capacidade de formação de pessoas. E aí eu vou para 1988, a Constituição. Então, acho que é um marco que tudo que a gente está vivendo ou viveu nos últimos anos vem, então, do marco da Constituição de 88, que aí sim a gente começa a falar de uma política pública muito mais recente. E eu vou ler aqui o artigo 209. Eu acho que o artigo 209 ele deve ser olhado o tempo todo e estudado as amplas possibilidades
que ele permite para o desenvolvimento. E está escrito assim no artigo 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendida às seguintes condições: cumprimento das normas gerais nacionais, autorização, avaliação da qualidade pelo poder público. Então, se resume esses 2 pontos, mas está tudo aí, ou seja, você tem as normas, as instituições são livres para se organizar, mas tem que obedecer 3 pontos, né? Seguir as normas da educação nacional, a autorização, que é o processo de regulação, e a avaliação. Então, é livre, mas não muito, né? Ou seja, dá com uma mão e tira com a outra, no sentido de que amarra muito a possibilidade. Mas, de todo jeito, eu tenho conversado muito em relação à questão do artigo 209. Eu não ouvi de nenhuma liderança, tanto do setor público quanto do setor privado, em relação a uma crítica forte ao artigo 209. Então, um dos pontos então, para a política pública que eu parto aqui o artigo 209, ele é aceito pela sociedade brasileira, pelas lideranças da educação superior do país, como um bom pilar para o desenvolvimento da educação superior. Eu estou partindo desse pressuposto, ou seja, ele consegue resumir todo o processo anterior de crescimento da instituição da educação e, ao mesmo tempo, ele define bastante claramente o papel do Estado nesse processo. E aí vem, então, depois disso, a LDB em 94, vem a Lei dos Sinais em 2004, e são esses, depois os decretos e tudo, são essas as políticas públicas estruturantes do que nós temos hoje, né? E eu acho, partindo, então, fazendo um pouquinho já de comentários sobre a questão de política pública. Com o processo que abriu a partir da Constituição de 88, abriu uma grande janela de expansão do setor, né? Tanto do setor privado quanto do setor público, ainda mantém, ou teve uma forte presença do Estado, tanto no sistema de regulação, autorização e supervisão, mas também de financiamento, de incentivos. O Estado participou muito fortemente desse processo, né? Então, a presença estatal, ela foi e é muito forte até esse momento. Bom, e vamos aos sinais. Artigo 1º. Os sinais, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, tem por finalidade a melhoria da qualidade. Então, aí coloca, a qualidade vem com um conceito muito importante, embora não bem definido, em relação ao que é qualidade da educação superior, mas a qualidade vem nesses termos. Então, os sinais, ele tem por finalidade a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão de oferta, também como uma estrutura, uma política pública de orientação da expansão. Se nós olharmos retrospectivamente, e acho que todos nós temos sim algumas críticas à lei dos sinais, mas foi dentro dessa perspectiva que os números, então, agora que o Rodrigo mostrou, foi dentro dessa perspectiva que nós tivemos uma forte expansão das vagas e das instituições. Então, a lei dos sinais, ela cumpriu, sim, um papel que ela se propôs de colocar a qualidade como algo central no processo de avaliação e, ao mesmo tempo, orientar o processo de expansão das vagas. E aí nós vemos, então, aqueles gráficos, no decorrer aí da primeira década, da segunda década desse século, uma expansão vigorosa, onde nós vamos, então, ao final desse processo, né, nós vamos para 30 mil cursos,
2.500 instituições, 8 milhões de vagas, enfim, nós tivemos realmente algo que, olhando então já retrospectivamente e historicamente, é um patrimônio muito grande do país. Né? Nós podermos hoje oferecer essa quantidade de vagas, essa quantidade de instituições espalhadas pelo território nacional, para 8 milhões de alunos. Tinha um professor, o professor Sabarreto, ele não é mais membro lá do conselho, e ele foi reitor da UFMG, e foi recentemente, o mandato dele terminou, e ele dizia o seguinte, quando eu era jovem e queria uma vaga numa universidade, eu tinha apenas algumas possibilidades, se eu não conseguisse, eu não teria vaga alguma. Ele falou, e hoje existe um amplo espectro de vagas para os alunos, então isso tudo teve uma ampla democratização das vagas, e nós estamos vendo aqui, a qualidade dessas vagas tem melhorado, né, visivelmente no decorrer dos tempos. E aí é uma interação entre o quê? Uma interação entre a política pública, o poder público, né, o MEC, e as instituições, que fazendo o seu trabalho, ou seja, claro que tem intenção e muita atenção no processo, mas é algo que tem levado as coisas para frente. Né? Bom, então vamos. O artigo 2º da Lei dos Sinais. Primeiro ele coloca a questão da avaliação interna e externa. O Cury tocou na questão da autoavaliação, aqui na pergunta que foi feita a ele. Eu também vou trabalhar um pouquinho essa questão da autoavaliação. Mas do artigo 2º da Lei dos Sinais, parágrafo único. Os resultados da avaliação constituirão referencial básico aos processos de regulação e supervisão. Bom, esse ponto, e isso já tem uma discussão bastante amadurecida lá no Conselho, na Câmara de Educação Superior, essa questão do referencial básico, da avaliação ser um referencial básico para a regulação e supervisão, esse ponto nós temos que refletir melhor, eu acho que é um dos pontos que estão colocados aí para um pilar central das políticas públicas para o futuro. Então, deixa eu me alongar um pouquinho aqui. Sem dúvida, o processo de regulação, isso já está estabelecido para todos, e o de supervisão, ele necessita parâmetros objetivos, com base em evidências. E quem vai oferecer esses parâmetros tem que ser o processo avaliativo. Né? A questão é que, e aí eu vejo tanto a Lei dos Sinais quanto a Constituição, que eu citei aqui, elas não oferecem resistência a nós olharmos de outra forma isso. A avaliação, da forma que foi olhada nesse período de crescimento, talvez um tanto por incompreensão, um tanto porque o crescimento foi muito forte e o Estado tinha que, de certa forma, correr atrás disso para poder fazer o seu papel de ordenamento desse processo, mas acabou a avaliação se tornando refém da regulação e da supervisão. Então, as instituições, repetindo aqui o que o Cury já falou, as instituições acabaram, ao invés de elas trazerem para si, juntamente com o Estado, claro, o processo de avaliação, elas acabaram tendo a única meta da avaliação se ajustarem às normas da regulação. Então, acho que o primeiro ponto, então, colocado para todos nós, é a questão da avaliação cumprir o seu papel como tal, e um papel fundamental da avaliação é a questão da qualidade, e, ao mesmo tempo, o feedback. Então, um processo avaliativo, ele deve resultar numa reflexão para a melhoria da instituição, ou de um sistema. E isso que nós temos, então, que eu acho, resgatar esse processo. Primeiro ponto, então, a autoavaliação.
ela é fundamental e está na lei dos sinais, ou seja, isso já estava concebido quando a lei dos sinais foi pensada. No entanto, a autoavaliação ficou um tanto burocrática, as instituições fazem um relatório que não vai ser utilizado no processo depois de avaliação externa feita pelo Estado. Meu tempo já está esgotado, estou terminando, tá? 2 minutinhos só. Então, primeiro, esse ponto é essencial de uma política pública nesse momento, ou seja, a avaliação, ela poder cumprir o seu ciclo completo. A instituição é avaliada, ela tem um feedback da avaliação, o processo de avaliação, ele tem como base a autoavaliação da instituição, que vão interagir, e a instituição vai ter o tempo para, por meio desse feedback, promover mudanças. A partir dessa mudança e outro processo avaliativo, aí sim, esse processo vai para a regulação. Não é? Isso faz com que a avaliação permita que a instituição faça as suas modificações que estão, olha, tem esse problema, esse, na discussão com a comissão avaliadora, e aí sim, esse relatório final, ele passa a ser, sim, aí sim, o pilar central do processo avaliativo. E eu vou terminar respondendo, então, rapidamente a pergunta do tema aqui. Só a resiliência basta? Não, a resiliência é fundamental, não é? Mas ela não basta só. Então, nós temos, sim, que redesenhar políticas públicas estruturantes. Muitas delas não precisam de mudança de leis, a outras sim precisa a gente revisitar as leis, a LDB e a lei dos sinais, desde que a Constituição ela parte de um pressuposto muito forte e correto, mas algumas mudanças nessas leis, eu acho que não precisa ser mudanças profundas, para que a gente consiga, então, avançar e liberar a energia que foi acumulada. Tem uma grande energia acumulada aqui na educação superior do país. A gente precisa libertá-la, ou seja, as instituições precisam ter condições de terem mais liberdade para a diversificação do sistema. O sistema precisa se diversificar. O sistema avaliativo e regulatório, ele foi muito... Ele buscou uma homogeneização muito forte do setor, que eu acho que isso agora passa a ser entrave para o desenvolvimento do país e da educação superior. Nós temos que ter uma diversificação maior. E o terceiro ponto, então, resiliência, políticas públicas e a atuação das próprias instituições. É muito importante a participação das instituições nesse processo todo. Bom, por enquanto é só. Muito obrigado. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Agradecer aqui ao SEMESP pelo convite para participar desse painel, com duas pessoas ilustres, o professor Joaquim, que é presidente da Câmara de Ensino Superior, e também a Cristiane, que é uma servidora, que a gente já acompanha há muito tempo o trabalho dela, de grande competência, por sinal. Professor Joaquim, o senhor fez algumas colocações muito interessantes e o senhor citou o artigo 209 da Constituição. A primeira questão que eu ponho nesse painel, e talvez eu seja um modecador, que é a mistura de moderador com provocador, tá? É que quando o tema fala sobre política, né, de educação, ela não define se é de Estado ou de governo. Já há uma diferença brutal no que diz respeito a essa questão. Me parece que o que nós precisamos é política de Estado. E a Constituição, ela trouxe a necessidade, no artigo 214, de um Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, como o senhor bem diz, o artigo 209 da Constituição, ele bem definiu, né, o acesso à livre iniciativa, ao mesmo tempo colocou de forma clara a necessidade de autorizar, avaliar e também respeitar as normas gerais de educação. Eu só coloco nessa questão, que não é tão pacífica, eu vejo, é que a autorização ela não pode ser considerada
no conceito clássico do direito administrativo. Por quê? Senão teria um caráter precário. Educação não pode ter um caráter precário. Então, essa autorização é para efeito de verificar as condições e avaliar a qualidade do curso ou da instituição. Mas quando se criou o Plano Nacional de Educação, né, primeiro se aprovou a LDB, diga-se passagem, professor Joaquim, com toda a importância que tem a lei, a LDB, né, também denominada Darcy Ribeiro, ela demorou, a Constituição é de 88, só em 96 foi aprovado, e, por incrível que pareça, foi aprovado por voto de liderança. Quer dizer, ainda assim, não houve o debate necessário para que se levasse à sociedade a compreensão, mas é uma lei positiva, uma lei que flexibilizou bastante coisa. E o Plano Nacional de Educação, então, o primeiro foi de 2001, a Lei 10.172, que aí eu toco em relação o quê? A política, aí sim, de Estado. Porque nós estamos falando de um Plano Nacional de Educação. Esse Plano Nacional de Educação cumpriu-se 30% das metas. Termina em 2011 e somente em 2014 vem outro Plano Nacional de Educação. E que nós estamos aqui agora até 24 a verificar o que acontecerá com ele. Então, outro questionamento que se tem em relação a isso é que o Plano Nacional de Educação é monitorado pelo Conselho Nacional de Educação, pela Comissão de Educação da Câmara e Comissão de Educação do Senado, Fórum de Educação Nacional. Monitoramento significa dizer o que está acontecendo, né? E como se está se comportando esses indicadores. E o senhor bem colocou sobre os sinais, sobre o sistema de avaliação, e ocorre que a gente pouco se mudou, mudaram-se os nomes, mas se a gente analisar o que era na LDB, era condições de ensino, hoje é avaliação de curso, as condições da instituição, e hoje é o que é? Avaliação da instituição. Tinha um provão e tem o ENAD. Não se mudou substancialmente isto. E aí tem um grande problema, até no meu livro eu escrevo isso, dos 32 anos que eu estou na educação, nós tivemos, em média, a cada 6 meses, um ministro, considerando ainda que o Gustavo Capanema teve 10 anos como ministro, Paulo Renato, 8, e Fernando Haddad, 6. Então, teve ministro de um dia, teve ministro de 2 meses, e qual que é a preocupação isso? A preocupação de que, se não tiver uma política de Estado, o que vai acontecer com o país? Então, eu queria lhe provocar para algumas coisas. Primeiro, como que o Conselho Nacional de Educação está monitorando o Plano Nacional de Educação. O segundo ponto, que eu acho importante, será que não está na hora de revisar todo esse procedimento burocrático de avaliação da instituição e de curso, depois já de tantos anos de maturação do setor privado e até público em relação ao sistema de avaliação? E o terceiro, para não ir muito longe, e eu sei da sua preocupação em relação a isso, eu indago. O Plano Nacional de Educação fala em valorização do professor, mas não fala do papel do professor. Nós estamos agora após, ou ainda, o término de pandemia, com um novo mundo resetou, né, a educação. Mudou-se, vai mudar muita coisa. E qual é o papel do professor? Qual é o papel da tecnologia hoje? Pensando daqui para frente, né? Um olhar daqui para frente. A gente ainda não percebeu que o Ministério da Educação está projetando para frente. Mas o Conselho tem sido um grande protagonista nesse sentido. Então, faço-lhe essas provocações. Muito obrigado, Kovac. Doutor Kovac, eu acho que você avisou que a Cristiane entrou, né? Eu perguntaria para a organização, o coordenador,
O senhor prefere que eu responda ou a gente... Eu acho que nós poderíamos fazer o seguinte, professor Joaquim. Eu sei que a nossa querida Cristiane está com a agenda também apertada, então eu passo para a Cristiane e depois vamos ao debate. Aí eu respondo. Tá bom. Oi, Cristiane, tudo bem? Satisfação em vê-la. Boa tarde. Vocês me ouvem bem? Sim. Tranquilo. Que bom. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, eu agradeço a participação no evento para a gente ter essa oportunidade de debater assuntos tão pertinentes, né? E a oportunidade, acima de tudo, né, das instituições ter essa aproximação para com o ambiente de regulação, que é tão importante. Né? Em nome de todos, né, eu salvo toda a plateia, todos os organizadores, né, em nome da presidente Lúcia Teixeira, né. Estive aí ontem presente com o senhor ministro, mas hoje tinha um ciclo de debate, né, e as demais atividades aqui dentro das séries, por isso estou de forma remota participando com vocês. E um ponto que é muito importante para a gente ressaltar é a capacidade da gente voltar a refletir o que seria o nosso novo normal, como que a gente poderia estar superando todas essas adversidades, né? É muito difícil ter uma fala após as colocações do professor Neto, foi uma aula, né? Então, assim, a contextualização histórica de todo esse entendimento é o que faz, de fato, grande diferença, né? E também em termos de... Não foi combinado, mas vai casar muito bem, né? De colocar qual foi a criação das séries. Né? Então, as séries, elas assim, iniciam suas atividades dentro do Ministério da Educação no ano de 2011. Né? E suas principais funções estão nos aspectos regulatórios, então com todos os atos autorizativos do curso, bem como no cumprimento da legislação por intermédio da supervisão, além da possibilidade de ter as certificações do SEBA. Então, nesse contexto, é importante que a gente veja que a missão das séries é assegurar a qualidade e a confiança da oferta da educação superior, sempre tendo como premissas valores de transparência, excelência, qualidade, equidade, justiça e inclusão social, de modo a ser referência no sistema federal de avaliação do Brasil e do mundo. Essa é a nossa busca. A pandemia, ela de fato, ela traz um cenário muito adverso, né? Então, a cada dia nós vivenciamos os aspectos negativos dessa pandemia, né? Então, seja no ambiente profissional, tanto no ambiente pessoal, né? O reflexo hoje que nós temos, o senhor ministro ontem na sua fala, né, já deixou claro, né, então a sua preocupação e como que isso está sendo refletido, né? Aqui nas séries nós vemos esse cotidiano, vendo esse crescimento exponencial das instituições solicitando seus descredenciamentos ou extinguindo seus cursos, né? E um aspecto muito importante, né, da pandemia, que eu sempre coloco, é que a pandemia, ela traz luz a tudo aquilo que nós postergamos, tudo aquilo que a gente deixou para se fazer depois, tudo aquilo que não era tão imediato. Então, sempre quando está envolto em questões de tecnologia, inovações, né? Ao escrever o projeto do diploma digital na CESU, né? Depois aqui nas séries, realizando a implantação do próprio balcão digital, era muito comum se ouvir o por que fazer isso, né? E agora, com a pandemia, com essa necessidade de se ter à tona, né, a maximização da utilização desses recursos tecnológicos, é muito comum ouvir por que não fizemos isso antes. Então, a possibilidade de nós termos esses avanços fica cada vez mais eminente. E o grande questionamento é esse, né? Como podemos, de fato, avançar? Como que nós podemos superar todas as adversidades? Como que a gente pode pensar em ter um cenário em que nos remetam novamente a toda aquela normalidade que nós tínhamos, né?
E nessa perspectiva, como o próprio professor Neto já pontuou brilhantemente, né, nós temos uma expansão do setor privado, né, e hoje, em termos do sistema EMEC, né, as instituições privadas já correspondem a 88% de nosso cadastro, né, e nós entendemos, né, é uma conduta que o secretário Paulo Almeida sempre deixa evidente nas diretrizes de nossos trabalhos, né, alinhado com as determinações do senhor ministro, é sempre verificar como podemos sempre melhorar para sempre termos celeridade, né, garantir toda a constituição do rito avaliatório, mas de forma transparente, né. Então, somente nesse ano, né, as atividades que a SEDES promoveu, nós temos mais de 11 mil processos regulatórios publicados no DOU, apenas no Diário Oficial, fora as inúmeras tramitações dos processos finalizados, encaminhamento ao CNE, dos atos de credenciamento, arquivamento de processos, né, atendimento de demandas, e esse volume de trabalho, né, é uma resposta que o mercado precisa, até mesmo, e dentro do contexto da pandemia, né, nós tivemos muitas instituições, o volume de processos de descredenciamento no presencial teve esse efeito de ir ao EAD, né, então a modalidade à distância, das instituições terem esse fôlego em suas atuações. E nós entendemos o quanto a legislação ela é densa e dispersa. E nessa perspectiva, né, nós sempre temos que ter esse olhar, como o professor Neto colocou, né, de como melhorar, sem perder de vista a qualidade. Então, o secretário Paulo, né, em sua diretriz, sempre nos questiona em como desburocratizar, como eliminar as exigências dos procedimentos desnecessários, como simplificar o fluxo processual, zelar pela garantia e de padrão de qualidade. Nós vivemos a pandemia, como eu mencionei, nos propicia um momento único, né, no qual nós temos sempre que ter em mente como avançar e superar todas essas adversidades, de ter um olhar digital em todos os nossos procedimentos, em todas as nossas normas. E quanto maior a estabilidade das nossas normas, né, como mencionei, né, muito dispersa e densa, a educação brasileira em si só tem a agradecer. Quanto maior a segurança de nossas normas, né, maior será a previsibilidade e coerência, né, de nossas ações. E isso vai refletir em um cenário mais estável. É inédito, né, Kovac está aí para nos colocar, mas pela primeira vez nós vemos uma coerência das ações entre os atores dos processos regulatórios. Mais do que nunca a gente está próximo da CONAS, mais do que nunca nós estamos trabalhando alinhados com o CNE, o INEP e SERES, tudo isso ainda corroborado com o ouvir as instituições. E isso, inevitavelmente, né, se reflete na possibilidade de entregar aos senhores aqui hoje presentes, que representam a maior parte da educação superior, né, um trabalho também de qualidade. O trabalho que os senhores promovem hoje para a educação, de fato, pode possibilitar o crescimento da produtividade e competitividade do nosso país. Então, o uso de tecnologias aplicadas na educação se mostra cada vez mais necessário. Podemos, em conjunto, né, em momentos como esse, então, mais uma vez, parabenizo toda a organização do evento, e a gente poder ter esses momentos de debate, de reflexões, né, de modo que a construção participativa, né, visa em trazer para as nossas instituições de ensino, de fato, ao século XXI. Então, criando uma nova cultura, uma nova conscientização do uso das tecnologias, que de fato irá propiciar a tão almejada revolução digital na educação,
que terá reflexo no fortalecimento das nossas ações e modernizações do país. Então, eu sou um pouco... é difícil eu não falar em projetos de digitalização, né, por conta da minha essência aqui no Ministério de Atuação em Projetos de Transformação Digital, mas eu vejo como grande potencial essa articulação, essa aproximação e termos essa revisão, né? SERES preocupa-se muito em ter todo essa simplificação, em trabalhar numa regulação mais séria, para que, de fato, a supervisão possa atuar e termos sempre nessa perspectiva de desburocratizar, alinhados com todo esse projeto do governo, né? Então, é nessa perspectiva que eu gostaria de deixar esses pontos também de reflexão e estou aberta a contribuir com o debate. Mais uma vez, agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Cristiane, pelas suas palavras, pelas suas exposições. Eu até quero fazer um registro de um fato positivo do que você falou, e nós que estamos no debate o dia a dia aí com as entidades, temos percebido o entrosamento e a relação entre Conselho Nacional, INEP, CONAS, SERES e SESU, no que é pertinente, tem sido importante. O professor Joaquim, se reportando à Lei dos Sinais, disse algo importante. O artigo 2º, parágrafo único, diz o seguinte, né? Que o referencial da avaliação, da regulação, é a avaliação. Entretanto, essa ruptura que teve por muitas vezes entre INEP, Conselho Nacional de Educação, né, e SERES, até os indicadores de qualidade acabaram sendo superior à própria avaliação em loco da instituição e de curso, desprestigiando a avaliação em loco. E como o senhor falou, então, CPA, relatório CPA, nem mais ainda, né? Então, depois de passar a pergunta para a Cristiane, eu vou passar para o professor Joaquim, as ponderações e as indagações que eu lhe fiz. Bom, primeiramente, Kovac, muito obrigado. Cristiane, eu vou reforçar o que você colocou, o Kovac reforçou e reforço também. Um grande esforço do setor público, SERES, INEP, Conselho Nacional de Educação, num diálogo ou seja, o setor público, nós somos responsáveis por algo muito importante, que é a regulação, a avaliação das instituições de educação superior do país. Isso é muito importante, estruturante, estratégico. Então, nós, né, Cristiano, quantas vezes conversa com a Cristiane, com o secretário Paulo, ficou muito claro a necessidade desse diálogo contínuo, porque nós temos que olhar com o nosso referencial à sociedade. Né? E mais, esse setor é estratégico, nós estamos olhando do futuro dessa sociedade. Plano Nacional de Educação. Bom, então, acho, Kovac, que você está colocando coisas que acho que são muito importantes. Ou seja, nós estamos andando e aprendendo a andar. Né? Isso é muito importante. Então, o segundo plano, ele teve muito mais base em dados, em evidências, do que o primeiro. E tem algumas questões que eu queria colocar em relação às metas, né, de crescimento. Na virada do século 20 para o 21, já existiam estudos que diziam que o estoque de alunos que tinham condições de financiamento, suas famílias, ou reservas, ou renda, estava praticamente esgotado, que para alavancar um crescimento, seria necessário um sistema de bolsas, e disso veio o ProUni, e um sistema de financiamento, que disso veio o FIES. Né? É claro que as coisas mudaram, né? Mas aquela análise que tinha de trabalhos de pesquisa, em específico, acho que o professor Esguiçar, da Universidade Federal de São Carlos, foram muito importantes para o seguinte: olha, se nós queremos alcançar as metas, nós temos que propiciar aos alunos de
nível socioeconômico mais baixo, condições de ter um curso superior. Então, aumenta as vagas públicas, aí foi feito isso, né? A Universidade de Brasília, que eu sou professor, dobrou as vagas e alavancar o sistema, os alunos para poderem pagar as mensalidades ou através de bolsa ou através de FIES. Isso aconteceu e parte desse crescimento grande veio com a presença desse esforço. É necessário, nesse momento, e aí aí vem outra questão que aconteceu, e aí a professora Lúcia está aí, né, o semestre eu queria, de público, né, elogiar o trabalho aí do setor estatístico do SEMESP, que, veja bem, o setor estatístico do SEMESP, ele utiliza os dados administrativos, o censo, e tal, mas nós vimos aqui, começa a fazer pesquisas também, que vão estruturando o quê? Propostas com base em evidências, com base em dados. E isso, então, primeira parte da resposta. O terceiro Plano Nacional de Educação vem muito mais robusto do ponto de vista de perspectivas e de metas, porque nós temos muito mais dados, e não só dados, nós temos muito mais conhecimento em relação ao setor. Agora, eu colocaria um esforço para todos nós aqui, em relação a esse estoque de alunos. Eu acho, e aí vem a proposta, eu não fiz, porque o meu tempo acabou, mas deixa eu falar um pouquinho de política pública. A questão do ensino médio, em princípio, não é problema nosso, mas é problema nosso. É problema nosso, ou seja, nós temos que atuar, a educação superior tem que atuar no sentido de ter políticas públicas robustas para que os alunos do ensino médio tenham uma formação adequada e que ele conclua o ensino médio. Porque, tendo mais alunos concluindo o ensino médio, nós temos o quê? A maior possibilidade desses alunos ingressarem na educação superior. Então, esse é problema nosso mesmo, o problema da educação superior, em termos de compor, juntamente, claro, com o Estado, juntamente com o Parlamento, políticas públicas no sentido de aumentar, então, a quantidade de alunos dispostos a ir para a educação superior. Juntamente, claro, com a rediscussão do sistema de financiamento e tudo. Então, eu acho que, aí, Kovac, terminando para a Cristiane falar, eu acho que nós temos que, na elaboração do Plano Nacional de Educação do terceiro, nós temos que entrar com esses insumos e com já os dados e o conhecimento que esses dados já geraram no sentido da educação superior, porque aí eles saem muito mais robustos, eles saem muito mais com perspectivas de como financiar e de como estabelecer metas e etc. Professor Joaquim, eu sei que o senhor é um apaixonado por tema, então eu vou continuar provocando sobre a questão do papel do professor nisso tudo. Aí a pergunta é difícil, né? Porque o que acontece é que com as mudanças tecnológicas, primeiro, pressuposto básico, o professor é fundamental, como foi colocado em várias palestras aqui, vamos dizer assim, o ser humano é fundamental em todo o processo. Então, vamos dizer assim, pilar central disso tudo. A tecnologia não vai substituir o professor, né? Agora, é claro, o professor vai ter que se reestruturar, como também todos nós estamos fazendo, no sentido de absorver e dominar essa tecnologia para fazer o seu trabalho. Então, eu diria, Kovac, a tua pergunta é difícil, né? Qual o papel do professor? Eu diria, o papel do professor é muito importante no processo, e mais ainda, é o elemento humano que vai conseguir usar a tecnologia para aprimorar o seu trabalho, que é o trabalho educacional é um trabalho humano, né? Então, é de humano para humano. É geral, mas é isso, né? Ok, muito obrigado, professor Joaquim. Eu vou passar aqui uma provocação para Cristiane. Cristiane, ontem o ministro falou que você é a número 2 das séries, né? Todos nós que estamos nesse segmento há um bom tempo, toda vez que troca o governo, troca o secretário, nós comparecemos para uma reunião
E na reunião é impressionante como se comunicam o resultado. É sempre alegado de que há um estoque regulatório enorme, a equipe é pequena, e se pede sempre uma proposta de aprimoramento para o setor. E tem sido isso acontecido sistematicamente. Você que está na estrutura do MEC, tudo isso que foi falado aqui depende muito do quê? Da estrutura do Ministério para funcionar, né? Desde carreira, desde procedimento, e tem um enorme problema, né? 2017, com a publicação dos 2 decretos e das portarias, foram 740 artigos. Eu tive a pachorra de contar. 740 artigos, imagine isso para assimilar o dia a dia, a instituição, é complicado, né? E, por outro lado, sempre, quando se fala que é muito difícil, há um estoque regulatório e tudo mais, não é o momento de simplificar os processos, de se acreditar, principalmente no itinerário regulatório das instituições, e, no seu entendimento, o que falta para a estrutura de gestão no MEC para dar a funcionalidade necessária para que esse estoque regulatório, essas dificuldades e todo, não crie tantos prejuízos às instituições de ensino que sempre aflitas, mas principalmente as faculdades. Olha, Kovac, é muito pertinente essa sua pergunta, pois, de fato, por uma visualização de ausência de verificação dos procedimentos internos do MEC, né, sempre tem essa questão do passivo. De fato, nós temos uma estrutura muito enxuta, né? A DIREG, a diretoria qual estou à frente no momento, sofre muito, né, porque é a diretoria que tem essa relação específica, né? Você colocou a questão da quantidade de artigos dentro das publicações desde 2017, né? Então, o decreto 9057 vem fazer uma parte específica do ensino superior apenas, mas o 9235 regulamentando todos os procedimentos. E eu concordo quando você coloca que sempre se ouve as instituições, sempre se tem esse anseio de trazer novas ações. No entanto, eu chamo a atenção que, desde que o secretário Paulo estava à frente da DIREG, está sendo sistematicamente publicizado normas técnicas em que dê celeridade entre as ações do processo. Então, se você pegar no meio da pandemia até mesmo, para simplificar, a extinção voluntária dos cursos, nós criamos um procedimento específico em que deu uma celeridade e processos que estavam nesse passivo, nesse legado que foi deixado a nós, foram colocados como concluídos. Recentemente, nós fizemos a publicação de processos de renovação de reconhecimento em que a motivação de um CPC insatisfatório até hoje tinha esses processos em atos. Ação agora sistemática e periódica de dentro da secretaria. Se verificarmos também a questão de laudo de acesso de acessibilidade, fazendo como comparativo os alvarás, então a resposta que eu tenho de lhe passar é, de fato, muito que a gente tem que fazer ainda precisa ser construído. Mas muito desses diálogos, muito das percepções, muito das carências que é colocada pelo setor, professor Joaquim, a gente já teve vários momentos de debate e a gente vê essa necessidade, e hoje é importante se colocar que todos temos o mesmo ponto de questionamentos, de inquietações, mas, cada um na sua perspectiva, a gente pode fazer o avanço de fato. Então, é cruel olhar a estrutura do MEC em si frente aos processos regulatórios, mas é inédito essa articulação. Todas as ações, quando nós vamos fazer assim, o professor Neto tá, pai, eu ligo para ele. Final de semana, né, professor? A gente conversa fora do horário, à noite.
Então, nessa perspectiva também, eu deixo esse ponto de inquietação em colocar que, sim, nós estamos trabalhando, nós estamos promovendo algumas melhoras, é um número que está iniciando, mas é um crescimento exponencial e que, de fato, nós não estamos parando. Então, nós estamos dando entregas. Diferente a outros momentos que a gente tinha apenas o debate e a reflexão, hoje vocês veem no Diário Oficial o porquê que a SEDES, em um momento, não estava atendendo, e aí sim, esse é o nosso respeito e o nosso compromisso com a qualidade. Dar continuidade nos processos, sempre estar aprimorando, e como a gente já está promovendo vários debates, né, então com os fóruns, né, a gente já está avançando, as publicações já é o reflexo, nós entendemos também que há muito a ser melhorado, e como você mencionou, né, a portaria 20 em si, né, é um ponto que a gente está avançando. Então, nessa perspectiva também, eu deixo esse ponto de reflexão do que, de fato, nós estamos fazendo para ter essa contribuição e que, de fato, nós estamos fazendo para amenizar toda essa angústia que o setor privado, principalmente, sofre frente à pandemia. Até o ministro falou ontem, mas não se aprofundou, mas foi solicitado, né, todo o segmento privado para que apresentasse propostas de aperfeiçoamento da portaria 20 e 23. Mas isso é recente, obviamente que isso está sendo estudado e aguardamos que logo, logo, né, tenhamos um retorno, porque isso vai facilitar tanto a vida das instituições como a vida de vocês, que são os operadores aí do dia a dia, né, e que herdaram uma legislação, né, e essa legislação complexa, ela obviamente precisa ser repensada à vista da realidade de hoje. Tem aqui uma pergunta para o professor Joaquim, que apagou, mas a pessoa apagou, mas eu lembro da pergunta. A pergunta é o seguinte, que a pessoa fez. Ele se arrependeu, mas não adiantou. A pergunta é o seguinte, professor Joaquim, o que pode inovar no PNE novo? O que se inovou nesse PNE, no atual? Bom, aí eu tenho que buscar, mas a questão, as metas de crescimento da educação superior, elas são muito mais concretas no PNE atual do que era no primeiro Plano Nacional de Educação, com certeza. A questão das metas, a questão das metas e das estratégias, enfim, a estrutura do Plano Nacional de Educação atual, ela é muito mais concreta em relação aos indicadores, a cada meta, os indicadores, né, por meio das estratégias que você tem para buscar o monitoramento do atingimento dessas metas. Eu acho que essa estrutura, ela é muito melhor no segundo do que no primeiro. Agora, bom, está terminando o tempo, né? Tá. Você vai dar um tempo para palavras finais ou não? Está terminando mesmo? Acabaram de mandar a mensagem que essa é a última pergunta. Certo, então deixa eu aproveitar a questão das metas. Eu gostaria de colocar também, então eu coloquei, resiliência basta? É a pergunta. Não basta, é muito importante a resiliência, ou seja, nós estamos num período de crise. Num período de crise, resiliência é muito importante, né? Políticas públicas são importantes, sim. Políticas públicas são muito importantes, porque elas agora vão estruturar novamente um período que, terminada a crise, sempre vem a possibilidade do quê? De um crescimento. Então, as políticas públicas são muito importantes, já olhando para o futuro, no sentido de o quê? Eu coloquei a palavra, tem que libertar as energias que estão acumuladas, e tem energia acumulada, muita energia acumulada. Mas eu queria colocar um ponto que eu já tenho colocado em debates com o setor privado, que é o seguinte, está lá na LDB, no artigo 43 da LDB. Eu vou pegar só 2 dos pontos, tem outros, né? Mas eu pego esses 2. O primeiro está fazendo de forma brilhante. Formar pessoas, formar diplomados, né? Isso cresceu
amadureceu, né? Um sistema que, esse diálogo entre o CNE e as séries, que está presente aqui, vocês estão vendo, né? Ou seja, amadureceu o setor público, né, Cristiane, no sentido de cumprir o seu papel. Então, isso também está acontecendo, do ponto de vista do setor público, de diálogo, conversas, reuniões e tal, entre os entes, as estruturas responsáveis pela regulação. Mas eu queria colocar, para terminar, Kovac, o ponto 6 lá do artigo 43. Estimular o conhecimento, missão da educação superior. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestando serviços especializados à comunidade e estabelecer com ela relação de reciprocidade. Eu acho que esse é um universo muito grande a ser explorado. Tá? Exemplo da estrutura das instituições de educação superior dos Estados Unidos, americanas, em que essas instituições têm uma relação muito forte com a produção da sociedade, ou com a cultura da sociedade, ou com as necessidades de serviços, enfim. Eu acho que esse é um caminho muito profícuo, né, para essas instituições que estão todas já capilarizadas, estruturadas, Brasil afora. Então, eu queria colocar também esse desafio. É claro que já existe isso aqui. Perfeito. Mas eu queria dizer como um aprofundamento desse caminho. Ótimo. Já encerrando, queria colocar um ponto importante, que é o artigo 205 da Constituição. Ela é um artigo que fala sobre o acesso e a permanência na educação. É um princípio constitucional fundamental. O senhor falou muito bem sobre a inclusão social, o sistema de financiamento, o quanto isso é necessário. E eu queria colocar um tema que acho que também muito importante e que agora começou a tomar corpo. Vocês estão vendo os estandes todos aqui, todos eles estão oferecendo um serviço, são patrocinadores importantes dentro do Semesp, mas tem um stand um pouco diferente, que é o stand lá do Instituto Ela, que é um instituto que veio aqui com o objetivo de promover a dignidade feminina. Eu queria deixar alguns números aqui extremamente preocupantes. 4 milhões de meninas em idade de menstruação, em idade escolar, 4 milhões não têm acesso à higiene básica, como absorvente, como acesso à água, como sabonete, por exemplo. Esse é uma questão que não envolve cor política partidária. Isso é um problema sério. Uma professora em cada 4 meninas, deixam de estudar. Imagina na fase de menstruação, sem ter absorvente. Sai da escola, simplesmente sai da escola. Imagina o que é isso em termos de dignidade. Isso é muito sério, muito sério. Então, eu faço um apelo para que as instituições que assim o desejarem, vá até o estande do Instituto e façam campanhas na sua instituição. Já temos hoje algumas instituições fazendo isso, como a São Camilo, como a Uniítalo, como a Belas Artes, e outras que estão aderindo, hoje mesmo aderiu aqui. É um tema extremamente importante. Eu não sei se é porque eu não tive filha, né? Só tive filho, talvez isso me chocou mais. Mas esses números, gente, são graves. A gente pensa sempre na evasão pelo lado financeiro, mas tem essa evasão extremamente complicada. E eu diria que esse problema são dois. É um problema de saúde e é um problema da educação. Então, eu faço aqui um apelo para todas as instituições que se envolvam de alguma forma, para que nós, assim como a gente resgata tanta gente na inclusão social, possa fazê-lo também por intermédio dessa ação de dignidade feminina. Então, é um apelo que eu faço. E, para encerrar,
eu tenho que fazer uma propaganda do SEMESP, num sentido altamente positivo. O SEMESP vem, ao longo desses anos, trabalhando com políticas públicas de Estado. Já formulou diversos documentos, esses documentos foram entregues a todas as autoridades, e são documentos em que tem mais de 20 especialistas envolvidos, sempre nas diversas temáticas, e isso é de acesso público, e a gente também solicita que todos aqueles que estão aqui e que pertencem ao segmento encaminhem proposta a fim de influenciar as políticas públicas do Brasil. Muito obrigado ao professor Joaquim, muito obrigado à professora Cristiane, o tempo dedicado por vocês. Um grande abraço e, mais uma vez, gratidão ao SEMESP por a oportunidade de estar aqui. E que São Judas Tadeu, no dia 28, que é hoje, né, que as grandes causas efetivamente possam ser cumpridas. Um grande abraço a todos.